Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje irei trazer como desenhar um olho realista. Então, vamos aqui começando com o lápis B, que é um lápis pouco claro para fazer a base do desenho. Caso você não tenha esse lápis, não tem problema. Qualquer lápis que você escreve aí, que você leva para a escola serve, que é apenas para fazer a base. Eu estou utilizando esse lápis B por conta que ele é um lápis claro e o rascunho ele tem que ser claro, ele não pode ser escuro, porque isso é apenas a marcação. O lápis escuro a gente só utiliza depois. E aqui eu estou começando com um círculo, que é a base do meu desenho, e eu estou fazendo o círculo do tamanho que eu vou fazer o olho. Então aqui o círculo ele não precisa ser perfeito, porque a gente vai utilizar ele apenas para fazer, o rabisco. É mais para ter uma noção do tamanho do olho que eu vou querer. Aqui dentro do círculo que eu já tinha feito, a gente vai fazer outro. Não precisa ser perfeito, lembrando. Então, focando aqui no desenho, ficou mais ou menos assim. Pelo que vocês estão vendo, o círculo não ficou tão perfeito, porque é apenas a minha base para mim começar o olho. E aqui dentro eu vou fazer outro círculo, que é para fazer aquela bolinha que tem dentro do olho. Pronto, agora vamos começar o olho, fazer o olho. Eu vou fazer com lápis B mesmo, que depois é só a gente cobrir para ficar mais escuro. Essa forma dá para utilizar ela para fazer o olho direito também. No caso, esse olho que eu estou fazendo é o olho esquerdo. Esse traço que eu estou fazendo, aquela última bolinha do meio, ela já está servindo de base para mim fazer aquela bolinha de dentro, entendeu? Aí eu estou aqui riscando ao redor dela, que já vai dar a minha forma do meu olho. O olho ele tem uma forma de um peixe, mais ou menos. E aqui já está o primeiro passo, no começo do olho. Agora eu vou fazer a bolinha do meio, com o mesmo lápis B. Aqui muita gente quando vai fazer erra, que aqui é um círculo, só que um círculo encostando na parte de baixo e na de cima. Depois de ter feito a íris do olho, vamos fazer a pupila, que é aquela bolinha preta que fica no meio. A pupila, ela é aquela bolinha preta, que todo mundo sabe fazer. É uma bolinha muito fácil, é apenas fazer um círculo bem preto. Então, agora a gente vem usar a borracha. A gente vai apagar aqueles rascunhos que eu falei que a gente ia apagar depois que tivesse feito, o olho, a base do olho. E agora a gente vai apagar com cuidado, que é para não apagar o nosso desenho, A gente vai apagar só os rabiscos que tá ali de fora, para o nosso desenho não ficar muito feio. De fora, assim que eu tô falando, é o que a gente não vai usar. O que a gente vai usar, a gente deixa, que no caso é o desenho. E essas partes que tá rabiscada, a gente vai apagar, para não ficar ali marcando na hora de fazer o desenho. E terminando ficou assim. Agora a gente vai utilizar novamente o lápis B, que é aquele lápis claro que a gente estava usando para fazer o rabisco. E aqui eu estou só consertando a parte que eu apaguei sem querer na hora de apagar, as marcações. Agora vamos fazer a luz, que é aquela partezinha branca que fica no olho quando você tira foto com um flash ou algo do tipo. Então eu estou utilizando uma bolinha aqui e agora vamos fazer outra aqui embaixo, uma mais pequena do que a de cima. Eu tô marcando essas bolinhas por conta que a gente não vai pintar elas vão ficar branca do jeito que tá na hora de pintar e fazer a parte da íris.
Então, nessa parte vai ser necessário agora eu utilizar um lápis mais escuro do que o lápis B. E no caso eu vou utilizar esse que é o lápis 2B. Ele é mais escuro do que o B que eu tinha utilizado para fazer o rascunho. Então vou usar ele para fazer, né, a marcação mais escura aqui do nosso desenho. Então vamos contornar essa parte toda aqui com esse lápis, que é um lápis mais preto, né? Então vamos escurecer mais os traços. Então, observando esse lápis aqui, ele é um pouco mais escuro, que no caso ele é um lápis que é 2 vezes mais escuro do que o B. Aí a gente vai contornando, nessa parte a gente vai rabiscando em cima das partes que a gente marcou. Depois de terminar o contorno, agora vamos para a parte, né, da pupila, que é aquela bolinha preta que fica no meio do olho. E aproveitando também, vamos contornar aqui, né, que é a parte que fica claro do olho, que é a luz. Depois de terminado, ela vai ficar assim. Agora vamos utilizar um lápis bem escuro para pintar a pupila. Ela é bem escura, muito preta. Se você tiver um lápis muito preto, você pode utilizar aí para pintá-la. Então, vou focar aqui para vocês e eu vou utilizar esse lápis 8B. É um lápis muito escuro, muito bom, né, para você fazer aqueles detalhes que são mais escuros. Então, vamos agora preencher, né, a nossa pupila do olho. Então, observando, eu deixei ela totalmente escura. Então, terminando, agora a gente vai partir para outra parte. Agora eu vou utilizar novamente o lápis B, que é para fazer a carúncula lacrimal do olho. E a carúncula lacrimal é essa partezinha pequena aqui que fica do lado do olho. Então é uma parte bem fácil de fazer e não precisa de muito detalhe. Agora vamos fazer aquela partezinha de cima do olho, que é uma marcaçãozinha que é a parte da pele. Então, vou fazer meio que um traço em cima, meio que descendo para baixo, uma reta descendo. Pronto, aí depois de ter feito essa reta, a gente vai começar aqui de baixo da carâncula até lá na reta. Daí quando chegar na reta, a gente só faz a curva, que é para fazer aquela partezinha lá que fica marcada do couro. E essa marcação, essa parte da pele, ela vai ajudar muito para que a gente faça os cílios. Pronto, terminamos a marcação. Agora vamos fazer a parte de baixo. É só você fazer a mesma coisa de cima, só que 2 tracinhos pequenos. Você pode fazer esse traço separado do outro, não importa se seja emendado ou separado. Eu prefiro essa partezinha separada, fica mais da hora no resultado. Então, terminando as partes, vamos utilizar agora o lápis 2B, que é um lápis que é um pouco mais escuro do que o B. Aí vamos contornar essa parte aqui da pele. Agora vamos para essa parte que é um pouco difícil, que é a parte dos cílios. Para fazer os cílios vamos utilizar aqui o mesmo lápis, o 2B, que ele é um lápis não muito escuro, mas também não muito claro.
Lembrando que os cílios ele não é reto, ele é tipo um símbolo da Nike. Aí você faz isso em toda a parte do cílio. Chegando nessa parte aqui do meio, você vai já fazer só que de outro ângulo. O ângulo aqui do lado esquerdo. Então, a parte dos cílios não é no olho todo, então faz só essa parte aqui até aqui e vai diminuindo os cílios. Nessa parte eu vou fazer agora como se fosse um parêntese ao contrário, tá aí na telinha para vocês. Vou fazer isso entre dois cílios, assim vai até o final dos cílios. Os cílios, ele é meio que um monte de cabelinho, só que não tem meio que preferência com o jeito, porque é meio que louco assim. Aí é meio que espalhadinho e não tem muito assim, porque no caso que eu tô fazendo é aqueles cílios, quando a mulher coloca aqueles cílios postiços, daí fica desse jeito, meio que triangular. Utilizando agora o lápis 8B, eu vou fazer aqui, né, novamente, só que os cabelinhos mais pretos. Então, terminando, assim que ficou o nossos cílios, pegou um pouco do formato. Agora vamos para a parte da íris, que vamos pegar o mesmo lápis 8B e vamos contornar aqui ao redor dessa parte, só que sem pintar entre as bolinhas. Então, depois de contornado, ficou mais ou menos assim. Agora com o lápis 2B, eu vou pegar e disfarçar aqui um pouco, passando entre a linha branca, onde ficou branco, e a parte que ficou preta. Para fazer o desenho realista, você precisa muito aprender isso, que no caso é o degradê. Isso eu recomendo praticar bastante em casa. Como essa parte aqui que eu tô fazendo é uma parte meio que mais clara, você não pode pesar muito na mão, então você tem que ir riscando levemente no papel. Entre essa parte meio clara que eu acabei de pintar e a escura, você vem pintando no meio um pouco mais com força, que é para ficar meio que degradê. Terminando ficou assim, mais calma. A gente ainda vai consertar, a gente vai espalhar depois essa parte que ficou umas partes meio riscada e outras não, que é para ficar o mesmo tom. A gente vai utilizar aí um cotonete daqui a pouco. Pronto, e ficou assim. A gente vai agora, né, apagar aqueles rabiscos que ficou lá em cima quando a gente vai fazer a parte da pele. Como eu falei, o rabisco não vai mais servir. Agora, depois do desenho está quase pronto, e a gente já pode estar removendo as marcas, que é para não estragar o nosso desenho aí depois da finalização. Agora eu vou utilizar novamente o lápis 2B, que é só para fazer aqui um detalhe do olho, que no caso é a luz também do olho.
Agora a gente vai aqui escurecer um pouco essa parte e deixar um pouco também da parte branca. Isso vai dar um super efeito aí no nosso desenho. Depois de terminado, ficou mais ou menos assim. Agora a gente vai usar o mesmo lápis para fazer os cílios de baixo, que é um cílios um pouco claro. A gente tem que pegar um pouco leve nessa parte, os cílios não é muito escuro e também não é grande. Aí a gente faz o símbolozinho da Nike, né, de exemplo que a gente pegou. A gente vai fazendo poucos por conta que não é muito embaixo e também não é muito escuro. Ele é um pouco claro. E assim ficou, né, a partezinha de baixo dos cílios. Muito top, tá ficando muito da hora. E é só você ir ajeitando, deixando do jeitinho que você quer que saia o resultado. E é isso, o seu desenho vai ficando top. Agora, utilizando o lápis 8B novamente, iremos fazer a mesma coisa que a gente fez na íris. Contornar aqui um pouco dessa parte de cima, que a gente vai fazer a pele e dar um super efeito depois. Pronto, fazendo isso na linha toda e ficou assim, não precisa ter medo de passar por cima dos cílios, tá? Relaxa, essa parte fica mais que a parte do couro e vai ficar o mesmo resultado. E agora vindo com o lápis 2B, a gente vai entre a parte que não foi pintada, que tá branca, e a parte escura, a gente vai fazendo o degradê. Lembrando, não pega muito pesado no lápis, deixa o máximo muito leve e depois você vai só escurecendo e passando o degradê. E assim a parte branca eu vou pegando muito leve no lápis, pintando devagar para não ficar muito escuro, e a parte meio que escuro eu vou pegando mais um pouco pesado no lápis, que é para dar um tom de degradê. Terminando aqui, o resultado ficou desse jeito. Depois a gente vem só passando o esfuminho que a gente vai usar, que no caso é o cotonete que eu vou usar, que é para espalhar mais a pintura do lápis. Agora eu vou utilizar o cotonete, essa parte branca, que é para a gente espalhar, né, mais o lápis e ficar mais uma cor top e ficar um efeitozinho da hora. Então é muito fácil, é só você vir espalhando de leve e assim vai ficando mais espalhado a cor e não vai ficando muito aquela espessura grossa, vai ficando mais macio. Também vou utilizar para espalhar um pouco aqui, né, na nossa íris, que é para ficar também o resultado de cima, para espalhar mais bem e ficar mais um efeito da hora. Lembrando, caso você não tenha cotonete, você pode usar aí um papel higiênico, ou se você tiver um esfuminho profissional, você também poderá utilizar. Algodão também é muito bom. Agora, utilizando o lápis 2B, a gente irá fazer aquelas partes que fica dentro do olho, que é aqueles risquinhos. A gente vem fazendo aqueles riscos leve, não precisa botar muita força no lápis. Fazendo isso, né, na íris, a gente vai ficar com o resultado assim. Com um resultado bem legal, né, na parte da íris.
E assim vamos. Agora eu vou utilizar, né, a borracha, que é pra gente fazer uns efeitos de luz. Não é para apagar tudo. É apenas vai colocando a borracha no papel e passando com um pouco leve. Pronto, depois de ter feito isso, ficou mais ou menos assim, umas partezinhas com um pouco de luz, que é para dar o efeito realista aí no nosso desenho. Agora vamos utilizar o lápis 8B novamente e fazer a mesma coisa que a gente fez na parte da pele de cima. A gente vem contornando aqui a linhazinha de baixo com esse lápis escuro. Agora vamos utilizar o lápis B. Vamos fazer a mesma coisa lá de cima, passando de leve e fazendo o degradê. Vamos pintando um pouco escuro e vamos deixando claro a outra parte. Essa região aqui a gente vai contornar ela um pouco com lápis claro, que é para dar aquele efeito que a pele está mais claro, né? Que é a luz. Pronto, depois de ter contornado com lápis claro, a gente vem usar novamente o cotonete. Faz o mesmo procedimento que a gente fez naquelas outras partes. Passa um pouco devagar, que é para espalhar mais a espessura do lápis. E assim vai dando aquele efeito top do desenho realista. Aí você vem novamente passando um pouco do lápis para que dê mais um pouco de efeito e que vai escurecendo mais uma partezinha de baixo. Agora, nessa parte do desenho, que no meio dessa parte que a gente estava passando o lápis e o cotonete, vamos utilizar a borracha. Não vamos apagar, a gente vai apenas fazer um efeito de luz nessa região. Então, pegue a borracha leve e vá passando super devagar, que é para não apagar tudo. Estão vendo que ficou um pouco clarinho e deu um efeito que a pele realmente, né, está realista. Agora com o lápis B a gente vem pintando essa região aqui debaixo do olho, que é onde tem essa linha aqui embaixo. Você pode contornar ela toda por baixo. E ficou assim. Agora com o mesmo lápis vamos fazer a parte onde fica, né, a água, que é a lágrima. Pronto, terminando, agora a gente vem pintando. Lembrando, não pesar muito na mão nessa parte, que é uma parte um pouco clara. Aí você vem pintando só devagarinho, normal, com o seu lápis. E depois disso, vamos utilizar novamente o cotonete. Aí vamos passar um pouco devagar, que é para dar aquele super efeito e espalhar mais a espessura do lápis. E o resultado está saindo. E agora vamos utilizar novamente o lápis, que é para disfarçar um pouco aquela linha de cima. E é só utilizar o mesmo método que eu falei aí um pouco atrás, que é fazer o degradê, que é para não ficar marcada a linha.
Depois de ter terminado, agora vamos para a parte da lágrima, que é a gota da lágrima. Você pode fazer em qualquer canto do olho. Eu vou fazer nessa parte que eu acho que fica mais top. E você vem fazendo por cima do desenho mesmo, não tem problema, porque isso é a lágrima e vai dar um efeito que ela está escorrendo realmente. Então, não está muito perfeita, mas a gente ainda vai consertar. E aqui a gente faz um triângulo ali meio que entrando pro olho, que é para dar aquela impressão que está saindo de dentro do olho. Agora nessa parte a gente vai marcar um quadradinho, que é para fazer, que é a parte da luz que fica na lágrima. E depois de fazer o quadradinho, a gente vai usar o lápis um pouco escuro e vamos contornar essa lágrima, que é para depois a gente fazer aquele esquema que a gente fez no desenho quase todo. A gente vai um pouco disfarçar, que é para ficar meio que 3D a lágrima. E assim vai dar aquele efeito de realismo na sua lágrima do desenho. Aqui nessa parte eu vim fazendo o degradê, igual eu falei, na parte escura a gente vai pegando um pouco mais pesado no lápis e depois a gente vai só clareando, pegando um pouco mais leve. Depois disso vamos usar o cotonete novamente, que é pra gente espalhar um pouco a espessura do lápis e ficar aquele efeito top. Agora na esclera, que é essa parte toda branca aqui do olho, a gente vai usar o mesmo lápis, que como ele é um pouco claro, a gente vai passar ele um pouco devagar por cima dessa parte toda branca. Depois vem com o cotonete, não vai usar essa parte que já foi usada. Você vai usar essa outra parte que você ainda não usou, nessa parte que você acabou de passar um pouco do lápis claro. E você vai passando de leve para espalhar um pouco e não ficar também muito escuro, por causa que aquela parte ela é clarinha, entendeu? Aí não pode ficar muito escura. E o nosso resultado do desenho foi esse. Se você gostou, deixa o like aí pelo nosso olho realista. Se gostou de verdade, compartilha, deixa o like e comenta aqui o que achou, beleza? Comenta tipos de desenho que eu estar trazendo e também tá ensinando a vocês, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo e valeu, é nóis e fui!